Olá, que alegria estar aqui com vocês. Nós estamos em mais uma palestra do CONEDI, Congresso Nacional de Educação, Diversidade e Inclusão. Meu nome é Fabiola e hoje eu vou falar sobre os limites que incluem. Vou falar sobre essa temática tão importante que hoje está aí assolando toda a nossa sociedade e hoje nós vamos falar sobre a importância desse limite, sobre tudo que o limite representa na vida das nossas crianças, adultos, na nossa sociedade, para os nossos filhos. Por quê? Porque falar de limites é um gesto mais do que pedagógico, mais do que puramente pedagógico. Falar em limites é um gesto pedagógico, é um gesto político, é um gesto de amor, é um gesto que nasce na escuta, na vivência e no compromisso com a inclusão verdadeira. Quando nós pensamos em limites, nós não pensamos em cercear o nosso filho de nada. Quando nós pensamos em limite, o pai, a mãe, o educador, a família que pensa em limite, o educador, a escola que pensa em limite, pensa em novas construções. Vamos pensar um pouquinho sobre isso junto comigo? Vem aqui comigo para a gente pensar sobre isso. O que eu tenho para hoje para trazer aqui para esse congresso maravilhoso e especialmente aqui para a nossa palestra? O que eu tenho para hoje? Eu tenho como objetivos repensar a importância desses limites. Será que eles são importantes? Em que medida eles são importantes? Por que a sociedade tem discutido tanto a questão dos limites, do extremo, se muito não, se muito sim, sobre educação positiva? O que é que nós temos hoje que nos move a pensar tanto sobre limites? E não é só em relação às crianças. Especialmente hoje, com o público da educação especial, o que é pensar limites? O que significa para você? Pense aí, o que significa para você a palavra limites? É uma palavra de conotação positiva ou limite para você é uma palavra de conotação negativa? Vamos repensar sobre isso. Além disso, vou estabelecer com vocês o conceito dos limites na atualidade. Que conceitos é esse? O que significa hoje limites? Limites na sociedade, limites para as crianças, limite para as escolas, para os pais, e especialmente limite para pessoas com deficiência. Será que é bom? Será que é ruim? O quanto? O que significa limite para uma pessoa com deficiência? E vamos discutir esse grande desafio para educadores. E aqui eu quero deixar claro que educador não é só o professor. Educadores são todas as pessoas que têm contato com esse público. O que é ser educador hoje? Educador é toda aquela pessoa que está em contato com alguém que precisa ou não de limites. É lidar, é trabalhar com alguém em uma sociedade em que nós vemos hoje que carece de limite. Então, o que é limite? Para a gente começar a conversar sobre isso, para a gente começar a olhar para limite, a gente precisa saber do que estamos falando. E mais do que isso, depois da gente ter uma conversa, pensar sobre o conceito de limite, pensar sobre o foco do olhar sobre esse limite. O que ele significa para mim, o que ele significa, qual é essa importância. E quando eu me debruço sobre o limite, no que eu penso? Qual o foco que eu tenho do limite? Eu tenho um foco de limitação? Limite quer dizer que eu tenho uma limitação? Quer dizer que eu olho para o meu filho com deficiência e fico pensando na limitação que ele tem? Eu fico olhando para aquela pessoa com deficiência na rua e fico pensando naquilo que ela não é capaz, nos impedimentos, nos obstáculos que ela tem? Que olhar eu tenho para a palavra limite, mais do que isso? Que olhar, que foco? Qual é o meu foco quando eu penso, especialmente em sala de aula, em casa? Qual é o foco? Eu olho prezando por o quê? No que o meu olhar, no que meu pensamento se projeta e se debruça quando eu penso em limite. Hoje a discussão vai ser maravilhosa, necessária e espero que vocês estejam gostando dessa discussão. Tenho certeza que sim, porque hoje todo mundo precisa falar sobre limite. Antes da gente começar essa discussão, é claro que é muito importante que eu me apresente, para vocês saberem quem eu sou, a propriedade que eu tenho sobre esse assunto para poder estar aqui discutindo um assunto tão fundamental. Então, eu sou a professora Fabiola Andrade, mas antes de tudo isso, né, eu sou a Fabiola,
que sou mãe de uma criança, de um adolescente com deficiência, um adolescente autista, suporte 1. Eu sou professora doutora, já formada, tenho muitas pós-graduações lato sensu, stricto sensu. Isso quer dizer o quê? Na prática, isso quer dizer que eu tenho um olhar apurado, uma relação entre a teoria e a prática. Porque eu estou lá na sala de aula todos os dias, eu também sou mãe, então eu não estou aqui para conversar com vocês, para trazer ideias daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não faço. A gente está aqui conversando sobre coisas importantes, sobre coisas que a gente sempre está falando, nós vamos estar sempre trabalhando com o conceito, e é muito importante nós prestarmos atenção em pessoas que fazem daquilo que elas fazem, que a prática das pessoas seja muito embasada nas teorias, sim, mas que elas façam muito daquilo que elas estão falando. Atualmente eu faço estágio pós-doutoral na PUC de São Paulo a respeito de um tema que é muito importante também, a respeito das novas tecnologias e acessibilidade. Como é que essas novas tecnologias vêm nos auxiliando pais, mães, educadores, professores e também dando voz a quem não tem voz. Sou professora da Rede Municipal de Ensino, especialista em educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. E também sou diretora de uma organização da sociedade civil que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, situação de risco, e é um projeto muito gratificante que também trabalha com a questão do limite. Vamos falar sobre isso? Vamos pensar melhor sobre isso? Primeiro, a gente preciso que você entenda para podermos entender com clareza esse conceito, qual é a diferença inicial entre pensar em inclusão e pensar em educação especial. Porque muitas vezes nós ouvimos falar que a sociedade brasileira é inclusiva, não é inclusiva, e quando nós projetamos esse cenário para a escola, essa discussão fica ainda mais específica. Será que eu tenho inclusão dentro da escola? Será que eu tenho educação especial? Quem é que eu atendo dentro da escola? Todo mundo? Uma parte? Será que eu tenho preferências? Será que a escola sempre funcionou assim? Não. Nós sabemos que, historicamente, a escola nem sempre acolheu todo mundo. Na verdade, a escola sequer tinha vagas para todo mundo. A escola tinha um número limitado de vagas, e prestem atenção no que eu estou falando, porque nós não estamos falando num tempo tão distante. A escola tinha um número limitado de vagas e, mesmo assim, nós vivíamos a indústria do capacitismo. Capacitismo é quando alguém, por meio das suas capacidades, por meio da sua integralidade, quem é considerado integral, quem é considerável saudável, isso é o capacitismo, o conceito do capacitismo. Nós já sabemos que hoje esse conceito fica claro. Quem é que é o aluno ideal? Quem é a pessoa ideal? O capacitismo nos traz a ideia do proveito total, do corpo ideal, da função ideal de quem é mais capaz. A partir desse conceito é que nasce o conceito da exclusão, daquele que presta menos, daquele que tem menos utilidade social, política e que para isso não pode ser, aí sim, incluído. Incluir é todo o público. Quando a gente fala em inclusão social, inclusão escolar, nós estamos falando de um espectro muito mais amplo do que simplesmente das pessoas com deficiência. Não é só desse público que nós estamos falando. Quando nós falamos o termo inclusão, nós estamos falando de todas as pessoas, independente de onde a pessoa venha, da opção sexual, da cor da pele, independente disso, essas pessoas estão na sociedade e precisam ser respeitadas, precisam interagir, têm os mesmos direitos frente a todos nós e não existem privilégios e também não existem outras características que as desabonem por característica nenhuma. Então, quando a gente fala em inclusão, por exemplo, inclusão escolar, nós estamos falando que hoje todo mundo está dentro da escola.
Todas as crianças, jovens e adultos têm o direito e devem estar dentro da escola. Mas não é só estar dentro da escola. Estar dentro da escola, garantir a matrícula, nem sempre quer dizer que aquela criança, jovem, adolescente, adulto, ele está sendo bem atendido. Isso é uma ideia que a gente não pode aceitar. Simplesmente fazer a matrícula de uma criança com deficiência, de um jovem com deficiência, de um adulto com deficiência, não garante a qualidade desse atendimento. De fato, a inclusão, o conceito da inclusão, ele só vai acontecer numa sociedade inclusiva, numa escola inclusiva, quando todas e todos, quando de fato todo mundo for aceito dentro da escola, dentro das mesmas condições. E, na verdade, nem é mesmo dentro das mesmas condições, é dentro das condições que cada um tem necessidade. Porque muitas vezes, um aluno com deficiência, um estudante com deficiência, ele tem necessidades diferentes. Na verdade, todos nós temos necessidades diferentes. E dizer que todos somos iguais é uma grande injustiça, é um grande erro conceitual. Todos somos diferentes. E por muitas vezes precisamos de intervenções, interferências que são diferentes. Falar de inclusão, então, é falar que todas e todas têm que estar incluídos, têm que estar dentro, respeitados os seus limites, as suas habilidades, as suas potencialidades. Isso, gente, dentro da escola, dentro da família, dentro da sociedade. Falar em educação especial, aí sim, no campo pedagógico, no campo escolar, é tratar de uma determinada comunidade, é tratar de um certo público-alvo. De quem? Das pessoas com deficiência, das pessoas com altas habilidades, das pessoas com transtorno global de desenvolvimento. É falar dessas pessoas que apresentam necessidades especiais, é especialmente falar das pessoas com deficiência, considerada deficiência, e também dos autistas. Esse é o público que é considerado público da educação especial. Então, quando nós falamos, eu tenho 10 alunos e um de inclusão. Não, nós temos 11 alunos, todos incluídos. Eu tenho 2 filhos, e um especial. Não, ele é especial para você. Ele pode ser especial para alguém. Ele é pessoa com deficiência e ele vai ser, dentro da escola, fazer parte da educação especial, mas vai ser um aluno recebido como outro aluno que tem algum tipo de necessidade ou não diferenciada, porque todo mundo precisa de um olhar diferenciado. E é aí que entra a grande questão, a questão do limite. É fundamental que a nossa sociedade discuta o que é limite. O limite, ele vem exatamente da ideia do espaço. Quando nós pensamos da ideia espacial do que é limite, é até onde, até quando cada um pode ir. Hoje nós sabemos que nós vivemos uma sociedade, pensando a respeito da sociedade, já que nós falamos a respeito dessa diferença conceitual entre educação especial e inclusão, a importância do limite. Qual é a grande importância do limite? É pensar que nós vivemos numa sociedade em que o respeito, em que o espaço do coletivo, ele tem sido desrespeitado em favor de alguns espaços individuais. O que é o espaço do coletivo? O espaço do coletivo é o espaço em que todo mundo pode ocupar. Isso quer dizer que o meu filho não tem mais direito do que o filho dos outros. Isso quer dizer que quando eu estou no supermercado, eu preciso e devo ficar na fila do mesmo jeito que as outras pessoas. É claro que respeitadas as necessidades das gestantes, das pessoas com deficiência, mas a questão do limite tem a ver com autonomia. Especialmente para as pessoas com deficiência, o limite ele é muito importante. E por vezes, o que nós estamos discutindo aqui? Que em uma sociedade em que nós estamos vendo que cada vez mais está tão difícil essa construção de limites, a questão do respeito, a questão dos espaços individuais estarem se sobrepujando sobre o espaço coletivo,
E aí, desta forma, acabando com a potencialidade do convívio pacífico entre as pessoas, a questão do limite é fundamental. E ela diz respeito, hoje nós estamos aqui discutindo qual é a importância do limite das regras para as pessoas com deficiência, especialmente aquelas que estão em formação. A criança, o adolescente, o adulto, que por muitas vezes a família protege, a família tem medo de dar limites, a família acha que tudo está certo, que a pessoa pode fazer, não pode e não deve. Porque o limite, ele traz a alegria, a segurança da pessoa saber, da criança saber que ela tem alguém que dê respaldo emocional, psicológico, físico, que vem de quem? Daquela pessoa que está dando limites para ela. Uma criança, um adolescente, um jovem com deficiência que já tem as suas próprias barreiras para superar, quando ela não tem limite, ela não consegue ter autonomia. Autonomia é superação de limites por si só. Ela não consegue ver onde ela vai chegar. Isso não serve só para as pessoas com deficiência, também serve para as crianças sem deficiência. Isso serve para todos nós, mas especialmente no caso das pessoas, especificamente mais das crianças, nós sabemos o quanto é difícil superar essa barreira. Porque nós temos questões do luto, questões de imaginar que essa pessoa já tem dificuldade, né? Ah, o meu filho já não anda, eu ainda vou falar não para ele. A minha filha já não enxerga, eu vou falar não para ela. Então, a questão do limite, ela vem muito atrelada ao passado de crueldade, de castigo. O que vem na sua cabeça quando a gente fala em limite? Será que vem autonomia? Então, quando nós pensamos em limite, nós estamos pensando no limite como pontes. Pensar em limites é pensar que nós acreditamos na capacidade que aquela pessoa tem, aquele ser, aquela criança, ela tem sim potencialidades. Porque uma família que não dá limite, seja ela a construção que for, é uma família que não acredita. Aqui nós vemos na figura, na imagem, um caminho que se abre numa bifurcação. Por um lado, alguém que não dá limite, que protege, que não oferece possibilidades, um professor que protege, que não oferece atividades, que deixa o aluno de lado ou que protege o aluno demais, que facilita demais as atividades, que dá atividades totalmente infantilizadas, muito aquém daquilo que o aluno pode produzir, um pai e uma mãe que tratam uma criança com muitas potencialidades como um bebê, uma criança de 6 anos, que tem potencialidades como um bebê, porque tem esse desejo, essa negativa, toda essa vontade de super proteger esta criança. O que acontece? São dois caminhos. Por um lado, temos toda essa super proteção, que é sim compreensível pelo lado da proteção, pelo lado do que os pais se lamentam, mas meu filho é autista, mas será que ele compreende o mundo? Aonde ele vai estar para eu fazer a intervenção para que possa protegê-lo? Isso a princípio é natural, mas entendermos que é preciso estabelecer limites, regras, combinados, até onde ir, até onde não ir, é dar a possibilidade, e aí vem o outro lado, com foco nas possibilidades, naquilo que ele pode fazer, nas construções, erros e desconstruções que fazem parte do desenvolvimento de todos nós. Todos nós erramos, acertamos, não só quando somos crianças, mas também quando somos adolescentes e quando somos adultos, passamos por esse exercício contínuo de acerto, de erros, de expectativas, de realizações, de frustrações, possibilidades. Olhar para as possibilidades é olhar para os desafios acreditando na viabilidade em que aquela pessoa, seja seu filho, seu aluno, ele é capaz. É olhar para as capacidades com um olhar na superação dos obstáculos. Não olhar com o obstáculo como se ele fosse maior. Olha, eu estou aqui porque o meu filho, ele é deficiente, eu preciso a todo tempo estar aqui,
pensar os tempos, pensar os espaços, pensar a maneira como as crianças interagem, pensar a maneira como o jovem interage e como eu, no papel em que eu ocupo como tutor, seja como mãe, seja como professora, seja como cuidadora, coordenadora, seja lá o papel que eu exerço nesse momento enquanto tutora dessa pessoa em desenvolvimento, repensar que foco eu tenho para o olhar para os limites. Será que eu olho? Eu não dou limite, porque na verdade eu não confio na potencialidade, nas capacidades de aprendizagem? Então, a frustração da criança ela nunca vai acontecer, ela nunca vai ter que investir nas relações, naquilo que ela precisa agir. A permissividade ela é extremamente nociva, porque a permissividade leva a pessoa a não ter nenhum tipo de expectativa, a não saber até onde ir, até onde não ir, de que forma interagir, como pensar. A permissividade leva somente as pessoas a acreditarem a terem insegurança, a não saberem para onde ir. Quando nós perdemos o foco de avaliar aquilo que é certo, aquilo que é errado, de forma autônoma, é onde nós temos o grande prejuízo da falta do limite, que traz também consigo, como consequência, a falta da habilidade de agirmos de maneira autônoma. Assim, trazemos grandes problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de autoaceitação, problemas de autoestima, problemas de depressão, de ansiedade, porque é o limite quem vai fazer a persistência, o investimento nas relações, enfrentar os erros, mas também comemorar os acertos. Quer dizer, a pessoa que está como tutor de alguém ou a pessoa que está acompanhando o desenvolvimento infantil de um grupo precisa acreditar nas possibilidades. E acreditar em possibilidades mais do que nunca é investir em limites justos, não em limites extremos. Os extremos, lembrando que os extremos também sempre vão ser nocivos, porque eles tratam de coisas que são polarizadas. Então, tratar com limites extremos, limites extremamente fechados dentro da faixa etária errada, ou tratar com limites extremamente abertos, pesar um limite justo que permita o pleno desenvolvimento desse ser humano em qual a sociedade tanto precisa. Uma sociedade que já se perdeu, uma sociedade que não sabe para onde vai, quando vai, o quanto vai e o quanto pode. Essa liberdade, na verdade, ela é simplesmente uma falta de autonomia. Pessoas que não conseguem interagir, pessoas, adolescentes, crianças e adultos que desde muito cedo não conseguem interagir, demonstram que vêm de famílias, de pais, de cuidadores que não souberam dar limites, que não geraram autonomia e dessa forma geram pessoas inseguras que não sabem exatamente o que significa o papel do outro. O que significa o papel do outro? Até onde eu posso ir nessas relações? Eu não compreendo o papel, meu próprio papel. Quem sou eu? O que eu quero? Até onde eu posso ir? Então, foco sempre nas possibilidades. Nós precisamos entender, aqui a gente fez uma reflexão, ainda que breve, em pensar na totalidade humana. Não pensar em um foco, ele tem dificuldade, ele tem facilidade, mas compreender a importância fundamental dos limites, que é fazer deles pontos, é reconhecer o outro como a sua inteireza, como alguém capaz de se desenvolver, mas não parcialmente, alguém como capaz de se desenvolver plenamente, apesar de mim, sem mim. Então, fica a dica aqui que pensar, vamos dar continuidade sim a esse tema tão fundamental. Eu espero que, ainda que de forma breve, nós possamos pensar com mais firmeza, com mais intensidade a respeito desse tema limites. Limites é pensar em todas as possibilidades e na inteireza humana. Deixar de pensar em limites é deixar de pensar em autonomia, relembre sempre. Eu espero que esta nossa discussão ela seja frutífera, leve essa discussão para os seus grupos e vamos sim
aproveitar além desse espaço maravilhoso que esse congresso proporcionou, vamos dar continuidade no debate desse tema tão fundamental. Quero dizer que foi uma alegria pensar, falar, discutir sobre esse tema. E fica aqui o meu contato, faandradefrimaio@gmail.com. Eu espero muito que você possa crescer, desabrochar com toda a segurança que os limites trazem para você. Até breve!